Você já percebeu que, quanto mais você tenta ser bem-sucedido, mais o sucesso parece fugir de você? Quanto mais você tenta ser próspero, mais as contas parecem se acumular? Existe uma armadilha invisível na palavra tentativa. Quando você diz que está tentando, você está enviando um sinal claro para o seu próprio subconsciente de que você ainda não é aquela pessoa. Você está operando na frequência da falta. E como já aprendemos, o universo não te entrega o que você quer, ele reflete o que você é. Napoleon Hill foi cirúrgico ao dizer que você se torna o que pensa. Ele não disse que você se torna o que você tenta pensar. Existe uma diferença abissal entre o desejo superficial e a possessão mental. Mudar a sua realidade em 2026 exige que você pare de lutar contra as circunstâncias externas e comece a ocupar o trono da sua nova identidade. A Bíblia nos dá a chave mestra quando revela o nome de Deus. Eu sou o que sou. Repare que não é eu serei ou eu estou tentando ser. É o estado de ser agora. Se você quer ver a mudança no mundo físico, você precisa primeiro ser no mundo mental. Antes de mergulharmos no segredo de como mudar sua vibração de tentativa para posse, eu quero que você faça um decreto de autoridade. No desenvolvimento pessoal, o primeiro passo para o poder é a declaração de identidade. Escreva nos comentários com toda a sua convicção: eu já sou próspero. Ao digitar isso, você está abortando o ciclo da tentativa e assumindo o comando da sua realidade. E se você busca elevar o seu nível mental e espiritual com as chaves de Napoleon Hill, se inscreva no canal agora e deixe seu like. É muito importante para nós e ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Aqui, nós não tentamos, nós manifestamos. Por que o ato de tentar é, na verdade, uma confissão oculta de derrota? No desenvolvimento pessoal, precisamos entender que o nosso subconsciente não interpreta as palavras de forma literal, mas sim através da carga emocional e da intenção vibracional que as acompanha. Quando você diz, eu vou tentar mudar de vida, você está instalando um programa de incerteza no seu sistema operacional mental. A palavra tentar carrega consigo a permissão para o erro e a aceitação antecipada do fracasso. Ela é o álibi que a mente medíocre usa para se sentir bem consigo mesma, enquanto não alcança resultados reais. Napoleon Hill foi implacável ao afirmar que a mente não consegue servir a dois senhores. Ou você está operando na frequência do sucesso absoluto, ou está na frequência da dúvida. Não existe meio termo no reino da manifestação. A grande armadilha da tentativa é que ela mantém você em um estado de eterna preparação. Quem tenta nunca chega, está sempre a caminho. Hill explicava que o subconsciente é como um mecanismo de busca que obedece cegamente à ordem predominante. Se a sua ordem é eu estou tentando enriquecer, o subconsciente focará todas as suas energias na tentativa, gerando para você mais esforço, mais luta e mais noites sem dormir, mas mantendo o resultado financeiro sempre um passo à frente do seu alcance. Isso acontece porque a sua identidade ainda está ancorada na escassez. Você se vê como alguém que precisa de algo que ainda não tem. E o universo, como um espelho fiel, reflete exatamente essa distância. Mudar a sua realidade exige que você aborte o ciclo da tentativa e assuma o comando da sua realidade através do estado de ser. Mudar a sua realidade em 2026 exige que você se aproprie do maior segredo espiritual de todos os tempos, o poder do Eu Sou. Repare que nas Escrituras, a inteligência infinita não se apresenta como Eu serei ou Eu estou tentando ser. A definição da divindade é Eu sou o que sou. Isso não é apenas um título, é uma instrução técnica para a criação. Toda vez que você coloca algo após o seu eu sou, você está emitindo um comando de criação para a matéria. Se você diz eu sou pobre ou eu sou azarado, a lei cumpre. Mas se você diz
eu sou próspero enquanto ainda tem dívidas, você está invocando a lei da substituição de Napoleon Hill. Você está forçando o seu subconsciente a reorganizar a sua realidade externa para que ela se ajuste à sua nova verdade interna. O poder mental só é liberado quando você ocupa o estado final antes mesmo de vê-lo manifestado. A Bíblia é clara ao dizer: tudo o que pedirdes, crede que já recebestes e assim será convosco. A ordem aqui é científica e lógica. Crer, receber na consciência, ver na matéria. A maioria das pessoas, presas na matrix do esforço físico, inverte essa lógica. Elas querem ver o dinheiro na conta para então crer que são ricas. Mas a lei da abundância funciona de dentro para fora. Você não se torna próspero porque tem dinheiro. Você tem dinheiro porque se tornou próspero no reino do pensamento. Napoleon Hill observou que os grandes magnatas que ele estudou, como Andrew Carnegie, possuíam uma fé aplicada que beirava a certeza absoluta. Eles não tentavam vencer a concorrência. Eles já se viam como os donos do mercado antes mesmo de abrirem a primeira fábrica. Eles dominavam a arte de ser no invisível para governar no visível. Parar de tentar e começar a ser significa fechar a porta para qualquer possibilidade de recuo. No desenvolvimento pessoal, chamamos isso de queimar os navios. Quando você assume a identidade de quem já é bem-sucedido, a sua postura muda, a sua fala se torna mais firme e o seu campo eletromagnético começa a atrair as pessoas e as ideias que vibram na mesma sintonia. Você para de trabalhar para o sucesso e passa a agir como o sucesso. O esforço deixa de ser um fardo pesado e passa a ser uma expressão natural do seu novo eu. É a diferença entre um ator que está tentando decorar um texto e um ator que se tornou o personagem. Quando você se torna o papel que deseja viver, você não precisa mais se esforçar para agir como ele. A ação flui sem resistência. O grande segredo que ninguém te conta é que o universo não te entrega o que você pede com palavras, mas o que você sustenta com a sua vibração predominante. Se você quer abundância, mas a sua alma vibra na frequência da tentativa, você continuará sendo um eterno buscador. A tentativa é a linguagem do mendigo, o ser é a linguagem do herdeiro. Para que tudo venha até você, você precisa se tornar o polo magnético que já possui o que busca. Isso exige uma coragem mental que poucos têm. A coragem de ignorar as aparências negativas do presente e manter-se fiel à sua nova identidade de poder. Quando você decide ser, a inteligência infinita para de te testar e começa a te obedecer, transformando seu pensamento em fatos concretos e a sua fé em um império de realizações. A sua autoimagem atual funciona como um termostato invisível. Se você se sente como alguém que só consegue ganhar R$5.000 por mês, você pode até tentar ganhar 50 mil. Mas o seu sistema interno de segurança, o seu ego, fará de tudo para te sabotar e te trazer de volta para sua zona de conforto. No desenvolvimento pessoal de alta performance, entendemos que o subconsciente não se importa com a sua lógica ou com o que você diz que quer. Ele se importa apenas com quem ele acredita que você é. Mudar essa crença profunda é o trabalho de um alquimista mental. Você precisa derreter a velha versão de si mesmo no fogo da disciplina mental e moldar uma nova identidade que seja compatível com a vida que você deseja manifestar. Se você não mudar a sua essência, qualquer sucesso que você alcançar será temporário e gerará uma ansiedade constante, pois você sentirá que é um impostor em sua própria vida. Napoleon Hill explicava que a mente subconsciente pode ser comparada a um jardim fértil que aceita qualquer semente, seja ela de uma flor magnífica ou de uma erva daninha venenosa. A sua identidade atual é o resultado das sementes que foram plantadas por seus pais, pela sociedade e pelos seus fracassos do passado. Para começar a ser, você deve primeiro limpar esse terreno. Isso exige que você enfrente o que Hill chamava de os fantasmas do medo. O medo do fracasso, o medo da crítica e o medo da pobreza são as correntes que mantêm você preso à identidade do tentador.
Quando você decide transmutar sua identidade, você para de pedir permissão para prosperar. Você assume a autoridade espiritual e mental de quem sabe que a inteligência infinita não comete erros. Se o desejo de grandeza habita em você, é porque a capacidade de manifestá-la já é parte da sua essência. O grande erro estratégico é focar na mudança do comportamento, o que você faz, antes de mudar a identidade, quem você é. Se você tenta acordar cedo, mas se vê como um preguiçoso, você vai lutar contra si mesmo todos os dias até desistir. Mas se você decide ser uma pessoa disciplinada e produtiva, acordar cedo torna-se uma extensão natural da sua nova natureza. Nas Escrituras, vemos que Deus mudava o nome das pessoas antes de lhes dar uma grande missão. Abrão tornou-se Abraão, Simão tornou-se Pedro. Essa mudança de nome simbolizava uma mudança de natureza, uma nova identidade para um novo destino. No desenvolvimento pessoal, você precisa renomear a si mesmo internamente. Pare de se rotular como alguém que está com problemas financeiros e comece a se rotular como um canal de distribuição da abundância divina. Essa nova etiqueta mental altera a forma como o seu cérebro processa informações e como o seu coração vibra diante das oportunidades. A autossugestão, quando aplicada corretamente, é o ácido que corrói as velhas crenças limitantes. Para que ela funcione e você comece a ser, você deve envolver suas declarações com uma emoção tão intensa que o seu sistema nervoso comece a acreditar que a nova realidade já é um fato presente. Hill destacava que o pensamento, quando misturado com a fé, torna-se uma força magnética que atrai o seu equivalente físico. Se você quer abundância, você não pode simplesmente dizer "eu sou rico" com uma voz sem vida. Você deve sentir o peso da riqueza na sua alma, deve sentir a paz de quem não tem dívidas, deve sentir o entusiasmo de quem impacta milhares de vidas. Esse sentimento é o que valida a sua nova identidade para o universo. Sem o sentimento, a palavra é morta. Com o sentimento, a palavra torna-se carne, ela se manifesta. A autossabotagem é o último suspiro da velha identidade tentando sobreviver. Quando você começa a ser uma nova versão de si mesmo, o seu ambiente antigo começará a reclamar. Amigos dirão que você mudou, a sua mente trará memórias de erros passados para te envergonhar e os desafios parecerão aumentar. Isso não é um sinal de que você está falhando, mas de que a transmutação está ocorrendo. A lagarta precisa morrer para que a borboleta comece a ser. No desenvolvimento pessoal, essa fase é chamada de período de incubação. Você deve proteger a sua nova identidade como um tesouro sagrado. Não discuta seus planos com quem não tem visão. Mantenha a sua conexão com a inteligência infinita e continue alimentando a sua mente com a certeza de que a nova realidade já está pronta no reino espiritual, aguardando apenas o tempo da sua maturação física. Parar de tentar e começar a ser é, acima de tudo, um ato de fé aplicada. É a decisão de viver a partir da visão e não a partir da visão ocular. Se você olhar para o seu saldo bancário hoje e ele for baixo, a sua visão ocular te dirá que você é pobre. Se você aceitar isso, você continuará tentando sair da pobreza e falhando. Mas se você fechar os olhos e ativar a visão espiritual, você verá os depósitos chegando, verá os negócios prosperando e sentirá a gratidão pelo transbordamento. Ao sustentar essa visão com persistência, você está forçando o seu subconsciente a aceitar essa nova versão como a única verdade possível. O resultado inevitável é que o universo moverá céus e terras para que a sua realidade externa se alinhe com a soberania da sua nova identidade. Você não está mais tentando alcançar o sucesso. Você se tornou o sucesso e agora o mundo simplesmente o reconhece. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill afirma que os pensamentos são coisas, mas eles só se tornam coisas físicas quando são magnetizados por uma intenção clara e uma fé inabalável.
Essa magnetização é o que chamamos de frequência. Imagine que a sua nova vida, a vida de abundância, paz e domínio, é uma estação de rádio que transmite em 100.1 FM. Se você está vibrando na frequência 95.7 FM, a frequência da dúvida, da tentativa e do esforço vazio, você nunca conseguirá ouvir a música do sucesso. Não adianta gritar com o rádio ou tentar girar o botão com força bruta, você precisa sintonizar a frequência exata. No desenvolvimento pessoal, essa sintonia é feita através do seu estado emocional predominante. Se você quer ser um vencedor, você precisa começar a sentir o entusiasmo da vitória agora. Se você quer ser próspero, precisa começar a sentir a gratidão pela riqueza agora. Essa emoção é o sinal que você envia para a inteligência infinita, e a resposta é sempre proporcional à clareza do seu sinal. A maior barreira para a frequência da posse é a dependência dos sentidos físicos. A maioria das pessoas vive em um estado de reação. Elas olham para os problemas e sentem medo, olham para as dívidas e sentem angústia. Ao fazer isso, elas entram em um ciclo vicioso de criação negativa. Para começar a ser, você deve inverter esse processo através da fé aplicada. A Bíblia define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que a sua mente deve ter a capacidade de produzir a prova da sua riqueza antes que o banco a mostre. Quando você entra no seu quarto para orar e visualizar, você não está fazendo um exercício de imaginação. Você está realizando um ato de engenharia espiritual. Você está construindo a estrutura vibracional da sua nova realidade. Se você sustenta essa estrutura com persistência, a inteligência infinita é obrigada, por lei natural, a preencher essa estrutura com matéria física. Viver na frequência da posse significa que o seu diálogo interno mudou completamente. Alguém que está tentando ser bem-sucedido vive se perguntando: será que vai dar certo? Quando isso vai acontecer? Por que está demorando? Essas perguntas são sintomas de uma mente que ainda não é. Alguém que é próspero não faz essas perguntas porque quem já possui algo não fica ansioso pela sua chegada. No desenvolvimento pessoal, o desapego do como e do quando é o maior indicativo de que você atingiu a frequência correta. Você faz a sua parte, age com inspiração e descansa na certeza do resultado final. Hill observava que os homens que construíram impérios tinham uma calma quase sobrenatural diante das crises, pois eles não estavam baseados no que estava acontecendo fora, mas naquilo que eles já tinham estabelecido dentro. A possessão mental é o título de propriedade que garante a posse física. A transmutação do pensamento em realidade exige que você pare de olhar para os seus objetivos e comece a olhar a partir deles. Se você quer ser um líder de sucesso, não olhe para a liderança como algo distante. Olhe para o mundo com os olhos de um líder. Como um líder se comporta? Como ele trata as pessoas? Como ele gere o seu tempo e o seu dinheiro? Quando você assume essa perspectiva, você para de tentar e começa a ser. A sua realidade começa a mudar porque as suas decisões passam a vir de um lugar de poder, não de necessidade. O universo responde à sua autoridade. Nas Escrituras, vemos que Jesus não tentava curar ou tentava acalmar a tempestade, ele simplesmente era a autoridade encarnada e dava ordens à natureza. Você recebeu a mesma centelha divina. Quando você assume a frequência da posse, você para de pedir permissão à vida e começa a dar ordens à sua realidade através do seu estado de ser. Para manter essa frequência elevada em 2026, você deve blindar a sua mente contra a estática do mundo. Notícias negativas, pessoas pessimistas e ambientes de escassez são como ruídos que tentam tirar o seu rádio da sintonia. Napoleon Hill sugeria o uso do Mastermind,
mente mestra, cercar-se de pessoas que vibram na mesma frequência ou superior à sua. Se você quer ser próspero, consuma conteúdos de prosperidade, fale a linguagem da abundância e comporte-se com a dignidade de quem já venceu. Cada vez que você age com generosidade, você reforça a frequência da posse. Cada vez que você investe em si mesmo, você confirma que é alguém de alto valor. O segredo final para que tudo venha até você é tornar-se tão magnético através do seu estado de ser que as oportunidades não tenham outra escolha a não ser te encontrar. Você não precisa perseguir o que já é seu por direito de consciência. Você só precisa estar lá, na frequência correta, para receber. Napoleon Hill observou que os homens de maior sucesso não eram necessariamente os que trabalhavam mais horas, mas os que trabalhavam com a maior intensidade de propósito e clareza mental. Eles operavam o que Hill chamava de ação inspirada. Quando você para de tentar e começa a ser, a sua intuição, o seu sexto sentido, torna-se o seu guia principal. Você não precisa mais procurar trabalho ou caçar oportunidades de forma frenética. As ideias começam a fluir da inteligência infinita diretamente para a sua mente consciente. A ação consciente é a execução física de um comando que você já recebeu no plano espiritual. É um movimento sem atrito, pois você não está mais lutando contra a maré da vida, mas fluindo com a correnteza da sua própria identidade de poder. O esforço vazio é barulhento e cansativo. A ação do Eu Sou é silenciosa, precisa e extremamente eficaz. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, mas sob a ótica do desenvolvimento pessoal profundo, precisamos entender a ordem correta desse princípio. A obra não gera a fé, a identidade de ser, gera a obra. Se você tenta agir sem ter mudado a sua identidade, as suas obras serão vazias e não produzirão frutos permanentes. Mas quando você assume que é próspero, a sua ação torna-se o corpo físico dessa verdade. Você age com excelência, não para ser alguém importante, mas porque você já é importante e a sua natureza não aceita nada menos que a perfeição. Essa mudança de perspectiva remove o peso da performance. Você para de se preocupar com o julgamento alheio ou com o medo de errar, pois o seu sucesso não depende de um acerto isolado, mas da sua conexão constante com a fonte. A ação consciente é, em última análise, um ato de adoração e celebração da sua nova realidade. Um dos maiores sinais de que você ainda está no modo de tentativa é a procrastinação baseada no medo. Quem tenta tem medo de agir e falhar, pois a falha seria a prova de que ele não conseguiu. Quem é, por outro lado, vê cada ação como um experimento e cada resultado como uma informação valiosa. Para o mestre do desenvolvimento pessoal, o fracasso temporário é apenas um ajuste de rota enviado pela inteligência infinita. Quando você age a partir do seu Eu Sou, você possui uma persistência inabalável, pois a sua autoconfiança não está baseada nas circunstâncias variáveis, mas na sua identidade imutável. Você age com a calma de quem sabe que o jogo já está ganho. Essa postura de soberania atrai o respeito e a colaboração de outras mentes mestras, criando uma rede de apoio que multiplica os seus resultados sem que você precise dobrar o seu esforço físico. Mudar a sua realidade exige que você harmonize as suas pequenas ações diárias com a sua grande visão. Se você decidiu ser um líder influente e próspero, as suas ações mais simples, a forma como você organiza a sua mesa, como responde a um e-mail ou como cuida do seu corpo, devem refletir essa grandeza. O sucesso é um hábito de integridade entre quem você diz ser e o que você faz. No desenvolvimento pessoal, chamamos isso de viver de acordo com o padrão. Se o seu padrão é a abundância, a sua ação não pode ser mesquinha.
Se o seu padrão é a paz, a sua ação não pode ser reativa ou colérica. Ao agir consistentemente a partir da sua nova identidade, você está treinando o seu sistema nervoso e o seu subconsciente para aceitarem que o antigo eu morreu e que o novo eu é o único que tem o direito de governar a sua vida. A ação consciente também envolve o discernimento de saber quando parar. Quem está tentando teme o silêncio e o ócio, pois sente que precisa estar sempre fazendo algo para fazer acontecer. Quem entende o valor do repouso estratégico. Algumas das maiores conquistas de Napoleão Hill vieram de momentos em que ele simplesmente entregava o problema à inteligência infinita e aguardava a resposta. Agir a partir do seu eu sou significa saber que você é um co-criador. Você faz a sua parte com 100% de dedicação, mas deixa o como e o quando finais nas mãos da lei universal. Esse desapego é o que permite que milagres e sincronicidades ocorram. Quando você para de forçar a porta, ela se abre sozinha, porque você se tornou a pessoa que tem a chave. Portanto, a partir de hoje, observe a origem das suas ações. Elas vêm do desespero de quem tenta ou da dignidade de quem é. Se você sentir que está entrando no ciclo do esforço vazio, pare, respire, volte para o seu quarto, feche a porta e reafirme a sua identidade perante a inteligência infinita. Reajuste a sua frequência até que a paz retorne. Somente quando você estiver operando na frequência da posse, volte para o mundo e haja. Uma única ação inspirada vale mais do que 1000 ações desesperadas. Ao viver nesse fluxo, você descobrirá que tudo vem até você não por sorte, mas porque você se tornou o canal perfeito para a manifestação da abundância. Você não está mais lutando para ter uma vida melhor, você está manifestando a vida gloriosa que você já é. A força do ato cósmico é a lei que fixa os padrões de pensamento e os transforma em realidade material de forma automática. Hill explicava que o universo tende a preservar e multiplicar qualquer ritmo que você estabeleça com persistência. Quando você decide parar de tentar e começa a ser, você está criando um novo ritmo. No início, esse ritmo exige vigilância, mas com a consolidação, ele passa a carregar você. É o momento em que você não precisa mais lembrar-se de ser próspero ou esforçar-se para ser confiante. Você simplesmente é. A sua nova identidade torna-se a sua zona de conforto. Se o mundo tentar te puxar de volta para a velha versão de escassez, o seu próprio sistema mental agora rejeitará esse intruso, pois a sua alma já se expandiu e não cabe mais em molduras pequenas. No desenvolvimento pessoal profundo, a consolidação exige que você viva no estado de Amém permanente. Amém significa assim é, ou está feito. Viver nesse estado é a prova máxima de que você abandonou a frequência da tentativa. Quando você encerra seu dia e olha para os seus resultados, você não os julga pelas aparências momentâneas. Você os abençoa a partir da sua nova identidade. Se os resultados são bons, você os vê como uma confirmação natural de quem você é. Se os resultados parecem desafiadores, você os vê como ajustes temporários que a inteligência infinita está fazendo para acomodar a grandeza que você já assumiu. Essa estabilidade emocional é o que impede a autossabotagem e garante que o seu cálice continue transbordando, independentemente das estações do mercado ou das opiniões alheias. Manter-se no estado de ser permanentemente exige que você proteja o seu mastermind. Hill foi enfático ao dizer que o ambiente é o alimento da mente. Se você consolidou uma identidade de poder, você não pode mais se permitir frequentar ambientes de reclamação ou consumir conteúdos que vibram na falta. A sua nova realidade é um jardim sagrado que deve ser guardado.
A consolidação acontece quando você se torna tão seletivo com os seus pensamentos e companhias quanto um rei é seletivo com os seus conselheiros. Você não faz isso por arrogância, mas por fidelidade à frequência que você sintonizou. O sucesso duradouro exige uma barreira de proteção contra a mediocridade, permitindo que a sua nova natureza se desenvolva e floresça sem as interferências do antigo eu. A Bíblia nos diz para orar sem cessar. Sob a ótica do desenvolvimento pessoal, isso não significa passar 24 horas de joelhos, mas manter a sua vibração de ser em cada segundo do dia. A sua oração incessante é a manutenção da sua identidade. Cada decisão que você toma, cada palavra que você profere e cada pensamento que você tolera é uma oração enviada ao universo. Se você é um mestre da sua realidade, a sua oração é de soberania. Você habita na casa do Senhor, o estado de consciência mais elevado, e dali você governa. A consolidação ocorre quando o hiato entre o seu desejo e a manifestação desaparece, porque você já vive na plenitude do agora. O tempo e o espaço tornam-se servos da sua vontade, e tudo o que você busca começa a aparecer com uma velocidade que parece milagrosa para quem ainda está no modo de tentativa. Por fim, entenda que ser é um processo de expansão contínua. Você não para quando alcança o primeiro objetivo, você usa a nova base de poder para projetar visões ainda maiores. A inteligência infinita é expansiva e criativa, e como você é um canal dela, o seu destino é o crescimento infinito. Parar de tentar e começar a ser foi o primeiro passo para sua libertação. Agora, viver a partir do ser é a sua missão. Você é a prova viva de que as leis de Napoleon Hill e as verdades espirituais são ferramentas práticas de soberania. Caminhe com a dignidade de quem sabe que o universo está conspirando a seu favor. Sinta a gratidão de quem já venceu. Respire a paz de quem já é. A sua realidade mudou porque você mudou a sua essência. O resto é apenas o mundo se curvando à sua nova e poderosa presença. Se este despertar para o poder de ser transformou a sua visão hoje, não deixe essa frequência escapar. Deixe o seu like para selar este compromisso com a sua nova identidade. Se inscreva no canal para continuar recebendo os códigos de Napoleon Hill e da sabedoria eterna que transformarão sua vida em 2026. E a ativação final. Comente agora: eu já sou próspero, e decrete o fim da era da tentativa na sua história. Assista agora ao próximo vídeo que aparece na sua tela. Selecionei ele especialmente para você melhorar ainda mais a sua nova jornada. O seu tempo de tentar acabou. O seu tempo de ser começou. Eu te vejo no topo.